treinador Luiz Castro cada vez mais perdido. Como ele mesmo disse, né? Não está fazendo testes. Ele já sabe o que ele quer fazer, embora ninguém entenda o que ele queira fazer. E domingo que vem, Luiz Castro, com o empate de ontem na Arena, está muito próximo de protagonizar o primeiro vexame no comando do Grêmio. O que seria o Grêmio eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho? Porque Grêmio e Internacional têm a obrigação de, no mínimo, chegarem à decisão do estadual. E talvez Luiz Castro não consiga isso por pura incompetência. Jogo da volta, domingo que vem, no Alfredo Jaconi, não tem nada definido entre Grêmio e Juventude. Tá bom, gente? Vamos pro programa. Luiz Mário, Carlos Guimarães, Calvin Correia, Magrão tá conosco por link hoje. Vou começar pelo Luiz Mário, né? Vamos lá, Luiz. O que aconteceu ontem na Arena? De novo, um Grêmio perdido, né? Um Grêmio sem rumo, um Grêmio sem norte, empatando com Juventude. Fica tudo pro Jaconi, ninguém tem vantagem, mas não será absurdo algum se o Grêmio for eliminado do Campeonato Gaúcho, Luiz. É preocupante. É preocupante porque a gente percebe que o Grêmio, os jogadores não compraram a ideia do treinador. Se é que o treinador tem uma ideia, né? Porque realmente é muito preocupante. É um treinador que está perdido, está totalmente perdido. Ele não sabe quem colocar em campo. Teve uma situação no jogo que eu não posso deixar de passar. Ele colocou 2 garotos na fogueira para jogar ontem, que foi o Mac e o Jefinho. Eu achei que ele poderia poupar esses 2 garotos que entraram numa fogueira do caramba, o Grêmio mal, a torcida cobrando demais o time. E assim, é um Grêmio sem alma, um Grêmio que entra em campo para não ganhar. Alguns jogadores parece que não querem jogar. Às vezes até fico pensando... na real, não acredito mais nisso, de que o jogador entra em campo para arrebentar treinador. Eu não acredito isso. Depois eu quero a opinião do Magrão. Mas eu vendo o Willian jogar ontem, ele andou em campo. Depois ficamos sabendo que ele não estava 100%. Aí, tudo bem. Mas se você não está 100%, você não pode jogar. Não joga. Não coloca e não pode jogar. Então, já que ele estava lá dentro, ele tem que ser cobrado. Ele andou em campo, o Willian, ontem. Andou. Eu fiquei apavorado com o time do Grêmio. E o único que tenta jogar ali se chama Arthur. É o único que tenta alguma coisa e tu vê que o Arthur ele não tá sobrecarregado só dentro de campo, ele tá mentalmente também. Ele tá irritado, tu vê que ele joga irritado, não sei se vocês já perceberam isso. Ele fala assim, meu Deus, eu viro a bola para cá, tento achar alguém, uns se escondem, outros não aparecem. O Pavão também, meu Deus do céu. Eu já vi muitas partidas ruins dele. Mas a partida de ontem, cara, teve 2 bolas que ele não conseguiu tocar pro cara assim, ó, 3 metros. Ele jogou uma pra linha de fundo, a outra pra lateral. Cara, eu acho que falta mais, tem que ter a cobrança. Já tá na hora de cobrar ele internamente. Pelaipe, Filipão, tem que começar a cobrar. Porque é um Grêmio que parece que não treina, cara. O Grêmio parece que não treina dentro de campo. O time perdido. É muito preocupante e assim, tem os 2 volantes que vão entrar ali, que vão dar uma ajuda, só que a gente vê que o Luiz Castro está totalmente perdido. É preocupante, Guimarães. Daqui a pouco eu vou no Magrão, quero a opinião dele também, mas é preocupante o que acontece com o Grêmio nesse início de ano, hein? Cara, eu trouxe 2 teses sobre o Grêmio. Uma eu vou guardar para depois, talvez nem para hoje. Talvez eu guarde para amanhã, mas a primeira eu já vou de cara colocar aqui, tá? 2 falas, uma do Gamba e uma do Luiz Mário, foram muito felizes, né? A do Luiz Mário captando algo que eu percebi no jogo, percebi ontem. Eu já tinha uma desconfiança anterior e ontem eu tive assim a certeza, e que bom que o Luiz falou isso, porque a impressão dele é muito parecida com a minha. O Grêmio tá um time pesado, tá um time com um semblante carregado. Tem uma energia que não tá legal, as coisas não estão fluindo. É muito cara irritado, precipitando decisão, é muito cara assim, tenso, pilhado, mas não pilhado, às vezes tem um pilhado pro bem, que o cara vai e se dedica, pilhado tipo, sem saber muito bem o que fazer. Não é só o Arthur que tá irritado, tem mais gente que tá irritado no Grêmio, o Everton tá irritado, o Carlos Vinícius em alguns momentos se irritou também, mas se irritando com dinâmica,
irritando com o funcionamento. O William parece um cara que não tá bem, que não tá feliz, inclusive. Os caras parecem que não estão bem. Isso é uma coisa que é trazida do treinador, que é trazida de quem manda, porque quando tu tem um coletivo que não tá se sentindo bem, bom, tu tem que pelo menos responsabilizar quem administra. A outra fala é do Gamba, para seguir nessa tese. O Gamba falou o seguinte sobre o Inter. Eu vou trazer pro Grêmio. Time reserva comprou a ideia do treinador. Pois bem, trazendo pro Grêmio. Aconteça o que acontecer na formação do Grêmio, não me parece que o grupo comprou a ideia do Luiz Castro. Perfeito. E mais, eu não sei qual é a ideia do Luiz Castro. Porque para mim, e ele começou o ano explicando bem o jogo, o que ele faz hoje é uma espécie de aula didática de SofaScore para os leigos. Ele chega numa coletiva, ele fala os XG, que são as chances esperadas, né? Quantas finalizações tu precisa para fazer um gol. Ele fala do número de finalizações, de posse de bola, de tempo de determinada situação. Mas o jogo em si, a ideia colocada, ele não fala. O que ele diz é simplesmente que, vamos lá, pegar o Grêmio contra o São Paulo. Ele diz que foi uma partida péssima que o São Paulo mandou na partida. Ontem ele disse que o Grêmio mandou na partida. Cara, o Juventude teve a bola do jogo para fazer 2-1 lá no Que final. jogo que ele viu. O 2-1 era para ser do Juventude, que é um time bem treinado, tá? Pelo Barbieri. Melhor treinado que o Grêmio. Aliás, fez campanha melhor que o Grêmio. O Grêmio não é o segundo melhor do Campeonato Gaúcho, é o Juventude. Só o Juventude teu gancho. manda o jogo. E a gente tinha falado no programa aqui que o Grêmio ia pegar um Juventude bem treinado e que tinha um bom treinador. Não, lembra veio que a com gente moral falou lá em aqui? cima. Bom Da forma treinador. como eliminou o São José. Para finalizar essa primeira tese, alguma coisa está acontecendo. Aí tem a pauta do Edenilson. Pô, eu não sei se eu estou furando o roteiro, mas enfim. Em seguida a gente vai abordar. Em seguida a gente vai botar, só vou dar um pitaco aqui. Cara, o cara quer pedir para sair. Ele diz, eu tenho que ficar contente comigo. Será que os caras lá dentro... Eu não vejo um semblante assim... De boa energia no time do Grêmio, eu não sei explicar. Isso é uma impressão, tá? Pode ser uma falsa impressão, mas isso pra mim tá contaminando um time que, por enquanto, isso eu asseguro uma opinião minha, tá? Não comprou a ideia do treinador e nem eu, nenhum de vocês e talvez nem o grupo saiba qual é a ideia do treinador. Eu pensei muito antes do programa se eu falaria o que eu penso hoje sobre o Luiz Castro. E eu decidi que eu vou falar o que eu penso sobre o Luiz Castro, porque é exatamente a impressão que ele me passa. Os mais antigos, Guimarães, vão pegar a referência. Sabe qual é a conclusão que eu tenho ao final de toda a coletiva do Luiz Castro? Que ele é um grandíssimo de um Rolando Lero. Ele é um grandíssimo de um Rolando Lero. Escolinha do professor Raimundo, lá atrás, saudoso Rogério Cardoso, interpretava o Rolando Lero. O Rolando Lero. O Guimarães agora trouxe aqui a definição do Guimarães. Ele traz a estatística, o número, o soft score, expect goal. Gente, onde é que ele vê a atuação do Grêmio superior ao Juventude? O Grêmio escapou de ter perdido para o Juventude. O Grêmio fez uma atuação horrorosa contra o São Paulo. Onde é que há evolução? Onde é que há um modelo? Onde é que há um rumo? Onde é que há um norte? Não há nada. Pergunta para o torcedor do Grêmio hoje. Se o torcedor do Grêmio acredita que o Grêmio vai conseguir vaga na final do Campeonato Gaúcho, o torcedor não tem certeza. Pelo contrário, o torcedor acha hoje que não tem absurdo algum em o Grêmio ser eliminado domingo que vem no Jacone, porque o torcedor olha para o campo, o torcedor vê o jogo. E o que o torcedor vê no jogo hoje é assustador. Me desculpa, Guimarães, é assustador o que é feito com o Grêmio hoje. Eu sei que tem que ter tempo, tem que esperar, é jogo atrás de jogo, é brasileiro se misturando com o Campeonato Gaúcho. Mas o Pesolano, por mais que tenha perdido em casa pro Atlético Paranaense, pro Palmeiras, eu olho um modelo de jogo ali. Tem um time estruturado. Eu olho um modelo de jogo ali. Com certeza. Né? Talvez o resultado não esteja vindo, mas eu olho algo. No Grêmio não tem nada. É o seguinte, Gabo, e às vezes a gente até pode debater o modelo de jogo. Pô, tem um modelo de jogo. Não. Vamos lá, Mano Menezes, tá? Vocês podem falar o que vocês quiserem do Mano. Todos vocês. Menos que ele não tem modelo de jogo. Vocês enxergam. Vocês podem discutir se o modelo é apropriado.
Vocês podem discutir se o modelo é bom ou ruim. Aí vai para característica de jogador, etc. Mas indiscutivelmente, o Mano aplica modelo de jogo nas suas equipes. Tá? O Luiz Castro não tem esse modelo de jogo. E pior, tá? E pior, ele tá fazendo algumas coisas que estão derrubando algumas máximas. Porque o Arthur precisa de jogador bom para jogar com ele. Não, no passado o Arthur jogou muita bola com os mesmos caras, com dor de cristal do lado. O que está acontecendo é algo que só até estranho de explicar. Porque ou é uma ideia que não foi comprada, ou é uma falta de ideia. Magrão, quero te ouvir, Magrão. Quero te ouvir sobre o momento do Grêmio, o trabalho do Luiz Castro até aqui. Fala, Magro. Vilmar, eu vinha falando no início, não sei se você lembra, quando veio a contratação do Luiz Castro, a gente foi em cima muito do nome, né? E se criou uma expectativa muito grande em cima de algo que não existia. Não existia o que a gente vinha falando. Existia 12 jogos, agora eu vejo o pessoal falando, mas ele foi muito mal no Botafogo no início, então tá, o Grêmio então não precisa nem ter jogado o Campeonato Gaúcho, tira fora do Gaúcho, porque o trabalho do Luiz Castro vai se basear no que ele fez no Botafogo, e no Botafogo depois ele conseguiu 12 jogos e pôs o time na liderança. Mas também não era certeza que ia ser campeão. Eu não consigo ver, eu concordo com todos aí, mas eu não consigo ver, na minha opinião, a questão de não comprar a ideia do treinador. Porque não tem ideia de treinador. Quando a gente falou 3 semanas atrás que estava rasgando o que ele tinha iniciado na pré-temporada e tentando outra coisa, se falou, tá fazendo teste. Ele mesmo falou que não era teste. Ele tá tentando toda hora. E não tá dando certo. Então não é que o jogador não tá comprando a ideia. O jogador tá mal posicionado em campo, tá jogando em funções diferentes, uma hora entra com namorado. E uma coisa muito grave que ele falou também, onde vocês não falaram, ele acabou de dizer que o Kahneman é um cara do grupo e diretor técnico, que o Kahneman não vai jogar. O Kahneman vai estar no grupo, mas não vai jogar. O cargo dele é outro, pelo que ele falou. Não jogador de futebol. Tem várias coisas ali que tá acontecendo dentro do grupo que não é não comprar ideia, é que ele não tá conseguindo desenvolver o trabalho dele. E aí ele começa a reportar na semana passada, cheguei à Champions League pelo Shakhtar, não foi pelo Real Madrid, nem pelo Barcelona, nem pelo Manchester City, foi pelo Shakhtar, tá? Que na Ucrânia tem 2 times que vai chegar sempre na Champions. Foi pelo Shakhtar. 30 anos de treinador, então ele está começando a vender a história dele para tentar se defender do que está acontecendo agora. E isso é muito preocupante. Fora a deficiência que o time está tendo, até tecnicamente. Pode me criticar, mas o Everton tá fazendo defesas milagrosas. Mas defesa a bola que é defensável ele tá tomando. Ele tomou um gol no canto dele. No canto dele, ele ajoelhou tomando no canto dele. Depois ele fez o milagre. E ele vem fazendo isso. Ele pegou um pênalti, mas falhou na saída. Então, o Grêmio tá tendo um monte de pequenas falhas, desde tática individual, que tá fazendo com que o torcedor se irrite. Não, e outra, né? Vamos lá, Calvin. A gente aqui bateu muito, e com razão, mas muito, na soberba dos dias, quando estavam no Internacional no ano passado. Me desculpa, gente, as entrevistas do Luiz Castro têm uma prepotência, né, uma arrogância, querendo ensinar jornalista, como ele fez recentemente, na pergunta que o Caliel fez para ele, depois do jogo do Grêmio, contra o Botafogo. E outra coisa, gente, porque eu joguei Champions League, porque o modelo do Paris, do Real Madrid, quem é que joga hoje com o 10? Volta um pouquinho para a realidade, volta algumas casas, Luiz Castro. O teu grupo é esse. Tu tem que encontrar algo produtivo com o que tu tem na mão. Na mão, não adianta se queixar. Tu foi contratado para buscar a solução em cima dessa realidade. Sabe o que eu fico pensando, Calvin? De verdade, sabe o que eu fico pensando? O torcedor do Grêmio nesse momento, time perdido, time todo esculhambado. Daqui a pouco é melhor cair pro Juventude e evitar tomar outro chocolate do Inter no Grenal da decisão. Tem Daqui a pouco é melhor cair pro Juventude do que tomar 2 chocolates do Inter na final do Gaúcho. Porque o Grêmio não tem nada hoje, Calvin. Tem muito da personalidade do Luiz Castro. Agora, eu acho que tem várias questões a respeito do Grêmio de diferentes pontos, né? Por exemplo, na questão tática, que a gente tem falado aí do modelo de jogo. Até ontem na cabine da Arena, né, comentando pela Rádio Bandeirantes, deu para ver mais assim o termo de posicionamento dos jogadores e pelo menos o esboço de ideia que ele está tentando colocar, que é esse tripé no meio de campo. Mas rapidamente dá para notar que algumas situações pouco
pouco funcionam. Ele quer esse primeiro volante mais recuado, mais próximo dos zagueiros. Ontem até os dois laterais subiam ao mesmo tempo. E aí Arthur e William começaram da mesma linha do meio de campo, com meias mais avançados. O Arthur, como meia mais avançado pelo lado direito, não funcionou. Rapidamente isso foi desfeito, não sei se por uma ideia do Luiz Castro ou por iniciativa do Arthur. Mas o Arthur começou um pouco mais adiantado, de costas para receber bola mais perto do atacante, inclusive, e o Juventude criou 2 chances em 4 minutos. A partir daí o Arthur desceu, foi mais próximo do Dodge, recebeu bola até dos pés dos zagueiros, e aí sim, começou a organizar jogo, a controlar, a fazer o que ele faz de melhor, né? Que é ditar o ritmo vindo de trás e não estando mais à frente. Até achei que foi legal ali a iniciativa, pelo menos do João Pedro com o TT, de fazer algumas combinações pelo lado direito. Faltou um pouco mais de acabamento pro lateral do Grêmio, mas pelo menos tinha a tabela, né, do lateral com ponta, que era algo que estava faltando nos últimos jogos. Mas me pareceu, Gamba, que o Grêmio no segundo tempo, na volta do intervalo, ele voltou pregado. No primeiro tempo, foi um Grêmio até que conseguiu controlar, de certa maneira, o Juventude. O Juventude teve aquelas 2 finalizações em 4 minutos e não se criou mais, e o Grêmio começou a dominar e finalizar. Só que parece que deu tudo de si e cansou demais no segundo tempo. E aí até tem uma justificativa. Nos últimos 11 dias, se for pegar do dia 4 até ontem, o Grêmio jogou 4 partidas. O Juventude, nesses mesmos 11 dias, jogou 2 só. Sendo que, por exemplo, o Carlos Vinícius começou às 4. O Carlos Vinícius não foi poupado em nenhum jogo. Ele jogou partida de Gauchão, Brasileirão, Gauchão, Brasileirão, sem ser preservado. O Grêmio tem rodado pouco o seu elenco. A gente tem falado do Inter. Pesolano ontem de novo lá, botou o time alternativo, deu descanso para alguns jogadores, Carboneiro nem viajou, Alan Patrick só entrou no segundo tempo. O Grêmio, o Carlos Vinícius joga todas as partidas como titular. 4 jogos em 11 dias. Como é que o cara vai render em algum momento assim? O Pesolano tá dando aula de planejamento gratuita pro Luiz Castro. É isso, e aí... Aula de planejamento e aí, por exemplo, gratuita. O Luiz Castro disse que o William já estava machucado desde o jogo contra o São Paulo. Tá, mas se ele já tá machucado desde o jogo contra o São Paulo, como é que ele vai a campo num jogo assim, que é capaz de estourar e aí perder pra outra semifinal do Gauchão, perder pra Brasileirão por vários momentos? Isso que o William, mesmo machucado, ainda foi quem deu assistência pro TT, né? Quem teve a visão de jogo no cruzamento. Então acho que tem vários pontos. Tático, físico, de planejamento, de rodar elenco, e ontem em que ele, aí eu concordo com o Luiz Mário, né? Quando ele coloca o Mac, coloca o Jefinho. O Jefinho antes nem era considerado. Jogava Cristaldo, jogava o William, Monsalve depois que retornou. O Jefinho era meio que a 4ª opção ali. Aí ontem ele já virou a solução do meio de campo com a saída do William. O Mac também jogava o Amuso, jogava Pavon pelo lado esquerdo, enamorado, Roger. Aí, de repente, o Mac apareceu ontem ali. Então, tem algumas incoerências que o Luiz Castro vem cometendo e isso se reflete no campo. Deixa eu trazer a palavra do Luiz Castro sobre esses 2 temas que nós